Olha, nós temos aqui o privilégio, 3 inteligências, 3 pessoas que amam o nosso país, que têm uma visão muito clara de onde nós estamos e certamente para onde nós estamos indo. Então, vai ser uma oportunidade muito importante. Eu vou começar até com o Aloysio Mercadante, pela importância também, além dele, do BNDES, e muita gente começa a se perguntar como fazer um crescimento sustentável, como fincar nas estruturas mais profundas para agora e para adiante. E nessa conversa que tivemos ontem e hoje aqui, falou-se muito mesmo em reindustrialização, em atualização dentro do retrato de nova economia, e é uma satisfação vê-lo. Bom dia. E em que estágio está o BNDES? O que vocês estão fazendo para isso, nesse sentido? Obrigado, Sidney. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui com o Bruno Dantas, ajudou muito o estágio que o BNDES está, parceiro do BNDES, André Esteves. O BNDES está vivendo um momento muito consistente de crescimento, de inovação, de avanços. Nós tivemos um balanço, mesmo nesse trimestre, muito bom, aumentamos 40% as aprovações. Se eu comparar com o primeiro semestre de 2022, 400% a mais de crédito. Estamos com uma inadimplência de 0,046, tivemos o recorde histórico, que é o ROI, que é o resultado das operações do banco, mas o que é mais importante é entender uma discussão macro que eu queria fazer aqui. Se a gente olhar o conjunto da carteira de crédito do país, saudar nosso sempre presidente Luiz Barroso, muito bom tê-lo aqui. Se a gente pegar a carteira de crédito do Brasil, são mais ou menos 8 trilhões de reais. O BNDES tem 700 bilhões dessa carteira. 73% da carteira do BNDES não tem subsídio. Só 23% das operações que nós temos tem algum subsídio. Aonde tem subsídio, desses 23%, do total, 14% é agro, é plano safra, é renegociação de dívida agrícola, e que é um setor que essencialmente precisa... Por uma decisão estratégica tipo do BNDES. Do país e do desenvolvimento da agricultura, porque é um setor que tem a mudança do clima, a volatilidade do preço das commodities. No mundo inteiro você tem esses instrumentos. E nós estamos assumindo um papel crescente de assumir as emergências do país. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós entramos com 29 bilhões de reais. Ah, mas o custo fiscal, o subsídio implícito foi 3 bilhões e 200 milhões de reais, que é a diferença que nós tivemos na taxa. Bom, e se nós não tivéssemos entrado no Rio Grande do Sul e assistíssemos as empresas quebrarem, o desemprego, a falência, não recolher impostos, não ter um passivo tributário, fiscal, trabalhista, comercial, gigantesco. Mário Covas chamava de transitório e permanente, né? Estou falando que são as linhas emergenciais. A mesma coisa o tarifácio do Trump. Um dia para o outro, o empresário acorda, tinha gente que vendia toda a produção para os Estados Unidos, 70%, 80%, 60%, tomou 50% de tarifas que os concorrentes não tinham. Ou o BNDES entrava com uma linha de crédito especial para manter a empresa, para manter o emprego, para diversificar o comércio e para poder ter resiliência até que esse problema fosse solucionado, nós fizemos 17 bilhões de reais. Sim. E o impacto teve, mas foi pequeno. Nós estamos fazendo agora o Plano Brasil Soberano 2. Por que o Brasil Soberano 2? Porque tem 5 setores que ainda estão com tarifa de 50%. E tem alguns setores que a tarifa está acima de 15%. Então, essas empresas têm um tratamento diferenciado no crédito durante o período que essas dificuldades permanecerem. Nós estamos negociando, o presidente Lula teve um encontro, recentemente o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, esteve lá. Nós estamos fechando aí um entendimento para superar também esse último capítulo. Nós temos uma linha de crédito, o Fundo Clima, para a descarbonização da economia. Isso é uma questão central. Nós vamos ver o El Niño esse ano, se for o que toda a previsão do clima está trazendo, nós vamos ter mais muita chuva no sul, ondas de calor no sudeste, seca no norte e no nordeste, e isso sobrecai sobre o crédito. O Brasil está presente em todos esses ecossistemas, em todo o país. Nós precisamos ter mais resiliência. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós estamos estudando, contratado pelo governo do Estado, como é que a gente vai, nos últimos 10 anos, foi o Estado que mais sofreu o impacto das mudanças do clima, como é que ele vai absorver e reduzir a vulnerabilidade em relação à mudança do padrão hidrológico.
Então, isso é uma pesquisa, é um estudo, desconcretizar cidades, cidade verde, etc. Estou pegando algumas linhas. Inovação. Estou vendo aqui o Carlos Sanches, da MF, estava aqui abrilhantando o debate. Nós lançamos 655 novos fármacos no Brasil. Financiamos a vacina da dengue, 4 tipos de dengue. O Brasil não pode ter o déficit comercial nesse setor, tem que fortalecer a produção nacional, inovação nacional, produtos novos do Brasil. Agora, para ter inovação, o Estado tem que correr risco. Então, para concluir o seguinte, o BNDES, ele, na inovação, na transição climática, ele tem um papel fundamental. Na infraestrutura, nós fizemos 280 bilhões de reais. Vamos fazer 300 bilhões de reais de infraestrutura. E aqui, só para terminar, quando eu cheguei lá, tinham 749 processos contra servidores. O banco gastava 144 milhões de advogados para defender servidores. 144 milhões por ano. Processos aí que devem ter demorado uns 10 anos, é 1,5 bilhão de um custo absurdo que nós tínhamos, que nós resolvemos na presidência do Bruno e depois do Vital. Nós resolvemos esse partido. Não, só concluir uma coisa importante, porque esse é um tema muito relevante. Ele criou o TCU Consenso. As grandes dificuldades da infraestrutura foram mediadas, as partes sentaram, chegaram ao entendimento e, com isso, abriu o capítulo para o investimento. Nós estamos fazendo 25 bilhões de reais de rodovia por ano. Sabe quanto o BNDES fazia antes? 2 bilhões. E inovamos. Por quê? Porque o TCU desamarrou esse processo. Eu estou registrando isso porque o Supremo quer votar e tem lobby para voltar para o que era antes. Mantém o conflito, mantém o custo jurídico e o Brasil não anda para frente. Então, nós temos que buscar as boas soluções e o Bruno fez uma contribuição fundamental. É bom mesmo tirar a palavra, senão eu vou falar muito aqui. Não. E o BNDES deixar falar aqui, nós vamos tomar conta. Aí o André vai começar a dizer, está vendo, está deslocando o setor privado. Então, não, a gente faz parceria, faz carta de crédito, traz o mercado de capitais. Não fala muito, nós estamos complementando o setor privado, que é o grande financiador do país. O Mercadante não fala muito porque fora professor e nem fala muito porque está falando muito. É que o BNDES é grande mesmo, entendeu? Então, tem muita coisa para falar. Faz sentido. A gente vai voltar ao assunto. Dantas, você tem dito o seguinte já algumas vezes, né, que verba de fiscalização precisa ser tratada como algo sagrado. Para chegar nisso, que eu vou voltar a falar a palavra fiscalização, eu vou me permitir ler uma coisa aqui para eu não me perder. O TCU julgou um processo sobre autonomia financeira das agências reguladoras. O senhor pediu vistas, né, pediu vista no processo que produziu 2 efeitos. Estendeu a decisão a todas as 11 agências federais e deu eficácia imediata à exigência de que qualquer corte ou contingenciamento na proposta orçamentária seja, a partir de agora para diante, fundamentado tecnicamente pela Secretaria de Orçamento Federal, para não haver prejuízo à atividade de fiscalização. Aí vem a frase, verba de fiscalização precisa ser tratada como sagrada. Explica para a gente. Bom, bom dia a todos vocês. Primeiro, cumprimentar o pessoal da Esfera. Que orgulho, Camila, que vocês fizeram aqui. Parabéns, João, parabéns, Aninha. Cumprimentar o Mercadante, André, você. Orgulho é do evento ou os 2 filhos? E dizer o seguinte, primeiro um brevíssimo retrospecto. O Brasil, quando decidiu abrir a sua economia nos anos 90, naquele processo de privatizações do governo Fernando Henrique, inaugurou um modelo de Estado chamado Estado regulador. Quais eram as bases fundantes desse Estado? O Estado abria a economia para que agentes privados prestassem serviços públicos mediante concessão, delegação, parceria público-privada. E como o Estado estava deixando de prestar diretamente esse serviço, ele criou agências reguladoras, que é o modelo que funciona na Europa, é o modelo que funciona nos Estados Unidos, que deveriam ser autoridades, profissionais, técnicos, que não estivessem vinculados aos ciclos políticos. Porque nós sabemos que, por mais legítima que seja a agenda de um governo, por vezes é preciso ter alguém que olha para além daquele mandato. Não pode ser um clube de amigos, né? Exatamente. E aí, quando nós criamos as agências reguladoras, primeiro a Anatel, depois fomos criando uma a uma nos anos 90, as agências reguladoras tiveram uma composição extraordinária, depois passaram por um momento de dificuldades e nós conseguimos um avanço muito grande no governo do presidente Michel Temer
de aprovação de uma lei das agências que prevê autonomia financeira das agências. Não deveria precisar de uma lei para dizer isso, porque, por definição, a agência reguladora precisa ter autonomia. Primeiro, para fazer regulação técnica. Segundo, para fazer a fiscalização daquilo que ela regulou. E aí nós tivemos, outro dia, no tribunal, uma deliberação muito importante, e os presidentes de agências, tem muitos deles aqui, comemoraram bastante, porque o que estava acontecendo no Brasil era que, no momento de se fazer contingenciamento, o primeiro recurso que era bloqueado era o dinheiro das agências. E aí nós tínhamos um problema gravíssimo, que são agências reguladoras com responsabilidades elevadíssimas e sem orçamento para fazer o básico, Ficavam fiscalizar. manietadas justamente no papel de fiscalização, né? E O que auditoria. eu propus ao tribunal, e isso foi aprovado, e felizmente já está em aplicação. Nós decidimos que a Secretaria de Orçamento Federal, que é quem primeiro analisa a proposta orçamentária das agências, e depois, no momento do contingenciamento, é quem manda para o ministro do Planejamento e Orçamento a proposta de cortes, para que ele faça o corte nas agências reguladoras, é preciso que ele fundamente e explique que aquilo não vai afetar a capacidade fiscalizatória da agência. Com isso, e apenas com isso, nós não proibimos a SOF de fazer o corte. Nós dissemos que ela tem o ônus argumentativo de explicar que aquilo não vai prejudicar um setor inteiro da economia que precisa de uma regulação, de uma fiscalização mais presente. E aí isso resultou em algo que nós já tínhamos feito com a Anatel em 2016, num acordo na minha relatoria. A Anatel é hoje conhecida como a prima rica das agências, porque nós dissemos que o dinheiro do FUST e do Fistel precisava, primordialmente, ir para o custeio da fiscalização das comunicações do Brasil. Então, nós agora estendemos para todas as 11 e as agências reguladoras estão em festa, pelo menos por enquanto. O que você tentou, o que está fazendo, é mais ou menos o que o povão chama de freio de arrumação, né? Para tentar um outro caminho. André, vou precisar que você seja meu professor de economia aqui. Eu sou o cara que menos domina, eu fiz várias mesas aqui, eu fico perguntando as coisas para as pessoas, porque realmente eu não sei. O pessoal fala assim, o governo gasta demais, tem que fazer ajuste fiscal e não faz, assim fica difícil, fala endividamento, a culpa é do governo também, aquela coisa toda. Quais são as 3 coisas na nossa agenda mais fundamentais, a sua visão, para o Brasil ganhar mais impulso e mais prosperidade? E se você acha que o governo é gastador, não é? Como é que resolve isso? Bom dia a todos. Só tem 2 minutos para falar isso. Meu colega Luísio, Bruno Dantas aqui do painel, prazer estar aqui com vocês. João, mais uma vez, parabéns. Camila, parabéns pela organização de mais esse Fórum Esfera. Todos os amigos aqui presentes, então, o Rodrigo, o ministro Barroso, meu querido sócio Rubens Ometo. É um prazer estar sempre debatendo o Brasil. Acho até que a gente pode dar uma esticadinha aqui no tempo, tá, Sidney? O João e a Camila são muito rigorosos. Bom, primeiro, eu queria fazer 2 comentários sobre o que o Luiz falou, o que o Bruno falou, e, no fundo, parabenizar os dois, que eu acho que o BNDES vive um momento muito feliz sob a liderança do presidente Mercadante, de disciplina, assertividade e funcionalidade. Essa coisa de que o BNDES é uma jabuticaba brasileira, é o contrário, é uma qualidade brasileira. Né? Você vê agora o DFC, que é o equivalente americano, ampliando enormemente seu orçamento, seu escopo, sua responsabilidade. A gente só não pode usar mal. É um instrumento espetacular e está sendo bem usado, e é uma evolução institucional do Brasil, e fico muito feliz com isso. E sobre um comentário que foi feito aqui, até pelo presidente Aloysio, mas referente ao Bruno, eu também quero parabenizar o Bruno pela criação da CSEX Consenso, que, como já foi dito aqui, mas é um fórum onde você pega problemas muito complexos, com a supervisão do Ministério Público, do TCU, da AGU, e você faz acordos públicos e privados que destravam investimentos numa magnitude que deveria ser exemplo para qualquer democracia moderna. Então, muitas vezes a gente reclama do setor público, ou de servidores públicos, ou da inação. Temos aqui 2 exemplos de coisas que estão funcionando, então eu queria deixar isso registrado. Bom, sobre economia, eu não estou muito preocupado com a economia brasileira, não. Se você olhar um pouco aqui, nós somos mais ou menos da mesma geração empresarial, apesar de idades diferentes. Olha, a gente já viveu tanta coisa ruim, tanto desafio difícil. Se você pegar assim 2 bons governos do passado,
o governo Fernando Henrique I, o governo Lula I. Esses governos eles assumiram, né, em 94 ou em 2002, que foram os 2 anos eleitorais, era terra arrasada no Brasil. Né? Você tinha hiperinflação, desemprego alto, problema de balanço de pagamentos, os mercados, dificuldade de rolar dívida nos mercados, crise bancária, todo tipo de problema, pouca reserva, o BNDES sem regras, a tarifa congelada, uma coisa confusa, um Brasil confuso, Petrobras quebrada, tal. Quando a gente olha a fotografia hoje, não tem nada disso, né? As tarifas estão onde tem que estar, BNDES funciona direito, Petrobras está super saudável, a gente tem um déficit em conta corrente que é menor que o investimento direto externo, temos 360 bi de reservas cambiais líquidas, a inflação vai ser de 4% lá onde a gente está, o desemprego é zero, mercado de capitais punjante, qualquer empresa que levanta a mão, liga lá no BTG, capta dinheiro por 10, 15, 20 anos, há taxas que o spread ele é o mesmo do equivalente americano ou europeu, não a taxa de juros, mas o spread do mercado de capitais é o mesmo internacional, então a gente evoluiu muito. O Brasil não está voando, mas as coisas estão nos trilhos. Nós vamos chegar lá, que nós estamos na pista, dá para voar. A boa notícia aqui é que dá para voar, mas nós estamos na pista ainda. E o que segura a gente na pista? É a taxa de juros. Né? A taxa de juros é 14,5% no Brasil, era 15% até 3 meses atrás, ela é altíssima, impõe um custo às empresas. Na Constituição de 88 chegou-se a cravar 12%. Exatamente, o que era um absurdo completo, assim, você tentar travar a taxa de juros na Constituição, né? É um desconhecimento de como funciona o mundo real. Mas o que falta, né, para a gente chegar lá? E isso que eu acho que deve ser, quem quer que seja eleito em janeiro, vai pegar um país arrumadinho, fácil de resolver, e que eu acho que a gente precisa fazer uma última milha. Não é de corte de gastos, fim de programas sociais, não precisa de nada disso. Tem 3, 4 medidas simples de contenção do crescimento de gasto, que vai fazer com que essa sinalizada disciplina fiscal, que não precisa ser mais do que 2% do PIB, vai fazer o juros sair de 15% para 7%, 8%. Isso daí vale 20 Bolsas Famílias. É muito poderoso essa transformação. E é essa que eu acho que a gente tem que cobrar, pedir, ajudar, aconselhar a quem quer que seja eleito a seguir esse caminho. Luiz, vamos trabalhar com essa moldura, mas a eleição tende a ter uma temperatura diferente, né? O xerifismo, ou a gritaria, ou o berro, ou discussões de temáticas não prioritárias, né? Faz parte do ruído também, né, eleitoral. Quem, como, quando e de que maneira vai se discutir em ano eleitoral premissas mais sólidas, mais sérias, quando vai se colocar os adultos na sala? Eu acho que é muito importante um debate. Adulto tem um, bem experiente, tem 3 mandatos, está indo para o 4º. Acho que é o único presidente que foi eleito 3 vezes seguidas na América Latina. E que a grande referência... Só não faça propaganda eleitoral. É uma grande ministro Barroso não é mais ministro, mas o pessoal do TSE lá pode não gostar. É uma grande referência internacional. Mas vamos deixar a disputa à par e vamos falar um pouco dessa agenda. Eu acho que o desafio de um país com mais responsabilidade fiscal, eu acho que esse é um tema fundamental, ele primeiro, no campo, num processo democrático, que é inegociável, nós queremos democracia, independência e separação dos poderes, tem que ser uma responsabilidade compartida. Eu começo, está aqui o nosso ex-presidente Rodrigo Maia, eu começo pelo Parlamento. 92 bilhões de reais das despesas públicas do governo federal esse ano foram decisões feitas pelo Congresso e pelo governo anterior. Só o Fundeb são 40 bi a mais. Isso significa que a capacidade do Executivo de resolver esse problema sem o Congresso Judiciário, esqueça, não vai resolver. Aí a gente olha as emendas impositivas, essa parlamentarização do orçamento. Isso não existe nos parlamentos do mundo. Como é que pode ter 50, 51, 52 bilhões de reais de emendas? Então, nós precisamos criar uma... Eu até acho que tem que ter emendas. Eu já fui deputado, senador, mas tem que ser em cima de projetos fundamentais com transparência. O país sabe, ele tem o direito a alocar,
mas ele só pode alocar naquilo que é prioridade do país. Nem emenda não PIX pode ser, também, né? não Nem pode ser um emenda PIX. interesse eleitoral, paroquial, personalíssimo, se sobrepor às dificuldades fiscais que o país atravessa, que se a gente fizer... Não, com transparência. O BNDES é a instituição pública mais transparente do Brasil. Então, pelo terceiro ano consecutivo, de 8 mil, municipal, estadual e federal, ganhamos o prêmio do TCU 3 anos. Então, eu estou dizendo aquilo que eu acho que tem que ser feito e estão fazendo. Tem que ter transparência. Aí você vai para o judiciário. Está aqui nosso presidente Barroso. Nós fizemos um acordo com o presidente Barroso para estudar a litigância do Estado brasileiro, que está fora da curva. 86 milhões de processos contra o Estado. Então, tem que ter mudanças na legislação, tem que ter, nós tentamos a súmula vinculante, súmula impeditiva de recursos, nós estamos agora buscando as soluções, para que haja mais racionalidade, e os juízes precisam ter formação econômica, o Ministério Público também. Parece que, como é dinheiro público, não é de ninguém, não é de todos. A decisão não pode jogar para as costas do Executivo. Então, você entra no governo, você pega 94 bilhões de reais de precatórios a pagar. Então, se a gente não enfrentar também no Judiciário, nós não vamos... E o Executivo tem que dar lição e tem que estar à frente, tem que buscar o tempo inteiro melhorar a qualidade do gasto público, aumentar a eficiência, ter racionalidade, ter transparência naquilo que faz. Agora, é uma responsabilidade compartida e, por último, os empresários têm que entrar nisso. Porque aí, quando você chega lá na ponta, como é que uma empresa pode ter 26 bilhões de sonegação fiscal e chegar até esse patamar e nada acontecia? Muito bem. Porque tem um lobby e uma capacidade de cooptar e de se sustentar politicamente que leva a esse desastre. Quem pagava a conta? Está aqui o Rubens. Quem produzia e competia com combustível, com uma rede de 1.000 postos, com combustível sonegando imposto e combustível falsificado, é impossível. Então, nós precisamos de uma responsabilidade compartida, por isso é mais do que um debate dos candidatos. Acho que o Brasil precisa assumir que isso é fundamental para o crescimento sustentável, para controlar a inflação e para a gente superar e poder ter uma taxa de juros. E, por último, só um último comentário. Rapidamente. Tem que discutir a política monetária também. Essa armadilha câmbio e juros que nós estamos prisioneiros e a relação entre política monetária e política fiscal. Porque isso vem desde o Plano Real e nós não precisamos discutir só o fiscal, tem que discutir o fiscal. E é essencial para ter uma política monetária de qualidade, mas nós temos que aprimorar o modelo brasileiro e a relação política monetária e política fiscal. Eu ando muito pela rua, eu converso muito com as pessoas. Há uma exaustão muito grande porque as pessoas, o povo brasileiro, vive uma aflição de assistir uma série de coisas às quais ele espera providências imediatas e elas não vêm. Então, fica meio sem compreender, poxa, fundo eleitoral vai aumentar mais ainda, poxa, Poder Judiciário, a briga por penduricade, por isso, por aquilo, burocracia, a máquina pública, e a gente tende a ser muito bom ou razoável fiscal em relação ao Executivo, nem sempre o é com o mesmo rigor do Congresso e também do Judiciário. Essa mudança de chave, por ser um ano eleitoral e a vinda de uma nova composição a partir de janeiro do ano que vem, abre o mínimo espaço para o Estado brasileiro olhar para o povo e não olhar só para o seu umbigo? Bom, eu sou, sobretudo, esperançoso, né? Quando o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara, nós construímos lá, em menos de 30 dias, a PEC do orçamento de guerra, quando a pandemia chegou. Depois, nós nos propusemos a fazer uma reforma do orçamento, Rodrigo, e fracassamos porque, infelizmente, naquele momento, as condições políticas não estavam colocadas. Eu acredito, Sidney, que a reforma fundante que nós precisamos discutir para o próximo ciclo político é exatamente uma reforma do orçamento, porque o orçamento, hoje, ele foi sendo destruído e não se colocou nada no lugar. Essa que é a grande verdade, porque havia uma prática de presidencialismo de cooptação, em que o controle estava 100% na mão do Executivo. Quando Bolsonaro ganha a eleição e se recusava a dar cargos para o Congresso, ele disse o seguinte: não, tudo bem, cargos eu não dou, mas dou orçamento. E foi assim que surgiu a emenda, primeiro lá com o Eduardo Cunha, Dilma, mas foi turbinada quando o Bolsonaro se recusa a negociar com o Congresso e entrega o orçamento inteiro para as duas casas. E hoje o que nós temos é um presidente da República que se ressente dos instrumentos
para governar, porque mudou bastante. A parlamentarização do orçamento, como a Aloysio falou, acho que é uma expressão muito boa. Ela traz um problema muito grave, porque os parlamentares eles são invioláveis por suas palavras e votos. Então, se o parlamentar votar num projeto que explode o caixa, ele não pode ser punido por isso. Se o presidente da República executa um programa que explode o caixa, ele sofre impeachment. Verdade. Então, existe aqui uma assimetria, que parlamentares e executivo executando o orçamento, mas só um é que é responsabilizado. Então, a gente precisa, de certa forma, eu acho que isso foi produto aí de 10 anos de presidentes muito fragilizados nessa equação com o Congresso, nós precisamos reequilibrar um pouco as coisas. Acho que o Congresso precisa voltar a fazer mais o seu papel. O Executivo precisa ter instrumentos de implementar as políticas, o seu plano, que foi chancelado pelas urnas, e os órgãos de controle precisam ser rigorosos na busca de que cada um cumpra o seu papel. Bem, e o Judiciário, a gente não precisa dizer, também precisa ter um pouco mais de deferência pelo Executivo e pelo Legislativo. Sim. Há alguns meses, André, eu sequer imaginava que o João e a Camila fossem me convidar para vir aqui. Assisti uma longa entrevista sua, fiquei muito bem impressionado, no BTG, né? E nessa entrevista, primeiro com a sua tranquilidade, eu achei muito interessante, não levava a voz, respondendo as coisas, você falava sobre erros internos, quando eles surgiam, que se ajusta na caminhada, não foi essa expressão, mas mais ou menos era esse conceito, que erros existem e eles estão ali avaliados. Eu preciso te perguntar sobre o Banco Master. Preciso perguntar em que sentido. O BTG errou em alguma coisa? O mercado financeiro errou? Os sistemas de controle deveriam ter agido de maneira diferente? Não é possível a gente botar numa circunstância separada. Você vai no supermercado, onde você compra, ou na feira, você compra as frutas. Se você escolher as frutas, você não vai levar uma podre, entendeu? Ela pode transformar-se depois, mais tarde, numa fruta podre. E você já falou para o pessoal do BTG, de Nova York, se não estou enganado, sobre esse assunto de forma muito aberta. Fala um pouquinho para a gente aqui, o que ainda falta ser falado. O BTG errou, vocês erraram em alguma coisa? Em crer, por exemplo, nos papéis do Pactual? Não. Do BTG? Do Pactual. Eu quero dar um passo atrás, que ainda fazer o gancho com a pergunta anterior sobre economia, e o que foi dito aqui, que eu corroboro mais uma vez as palavras tanto do Bruno quanto do Aloysio. Agora, está simples de resolver. E a gente não pode esquecer, e com todos os defeitos, eu acho que uma reforma orçamentária é pedida. Agora, o Congresso aprovou a reforma trabalhista no governo Temer, com 9% de aprovação popular. O Congresso aprovou a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, aliás, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, quando o presidente não era muito a favor. E o Congresso aprovou a reforma tributária no governo Lula, que não tem uma base forte no Congresso. Então, quando a gente tem a ideia certa, a direção certa, eu acho que a sociedade, através do Congresso, empurra na direção certa. Então, o que precisa ser feito, para mim, né, é fácil, totalmente possível, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Agora, trazendo um pouco para a sua pergunta, eu disse aqui que a economia está fácil de resolver, né? E a gente tem tanta coisa que é possível de ser feita, né? Você pega, por exemplo, a gente tem uma política de salário mínimo. Nós estamos em pleno emprego. Você pode até discutir o real papel do salário mínimo em pleno emprego, mas nós damos 2,5% de reajuste. Bom, parece generoso nesse ambiente econômico. Só que tem um problema mais grave. Nós trazemos toda a previdência privada, toda a previdência para esse reajuste de 2,5%. Ou seja, o Brasil é o único país do mundo que o sujeito não trabalha e tem um ganho de produtividade. Pô, mas está obviamente errado isso, né? A gente tem que atacar esses problemas de frente. Não é assim na França, na Noruega, vai ser assim no Brasil. Não é razoável que seja assim. Então, tem coisas muito simples que a gente não deve ter o medo de enfrentar, de discutir, de explicar para a sociedade. Os benchmarks estão aí, internacionais, sobre o que funciona e o que não funciona. Trazendo para a sua pergunta de Banco Master, olha, como eu disse, a economia não me preocupa, mas tem coisa que me preocupa. E o que mais me preocupa
é uma guerra entre o Brasil institucional, que somos nós aqui, nessa sala, contra o Brasil não institucional. Essa guerra está aí, né? De repente, o presidente Aloysio falou aqui, 20% do mercado de combustível ficou informal. Como é que pode acontecer isso? De repente, um banco inexpressivo criou um rombo de 50 bi no FGC, 12 bi no BRB, 4 bi em Instituto de Previdência. Como é que é possível? Então, isso é a minha preocupação. Como foi possível? As formas de controle estavam falhas? Você tem alguma dúvida? Claro, né? Para a gente chegar ali. Eu não estava claro, lá, André, eu não estava lá. Eu não sei do Banco Central os mecanismos. Eu vou repetir: tem um banco inexpressivo que gerou 50 bi de prejuízo no Fundo Garantidor de Crédito, 12 bi de prejuízo num banco público regional, 4 bi nos institutos de previdência. Está respondido, né? O Banco Central atual aperfeiçoou os mecanismos? Eu acho que o Banco Central, e de novo, aqui, para qualquer um de nós, faz parte errar. Aliás, no caso específico, na sua pergunta sobre BTG, óbvio que não tem erro nenhum do BTG, claro que não. Pelo contrário, acho que quando a gente achou que as coisas estavam saindo do controle, procuramos nos posicionar como tal. Agora, essa preocupação da sociedade, isso que eu vejo como o nosso papel aqui, esse Brasil institucional aqui presente, que não pode perder essa guerra, né? Outro dia, o ministro Supremo fez uma declaração que 34 membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão sendo investigados por ligação com a milícia ou com tráfico de drogas. Lembrando, são 70 deputados na Assembleia do Rio. Não pode acontecer. Verdade. Nós não estamos falando de investigação por uma discussão tributária, uma interpretação de uma regra de câmbio. Nós estamos falando de tráfico de droga, de milícia, de gente que mata gente. Aqui, nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos acostumar com isso. Então, esse, para mim, é o desafio. A economia está uma moleza de resolver. Agora, essa guerra do Brasil institucional com o Brasil não institucional, essa a gente não pode perder aqui. Tem razão. Eu vou complementar. Deixa eu complementar alguma coisa. O que aconteceu no Banco Mar é o maior crime financeiro da história do país. Não é qualquer coisa. Primeiro, o Banco Central teve uma responsabilidade direta. Quem autorizou? A direção anterior do Banco Central. Porque a gestão do ILA não autorizou a compra pelo Banco Master. Não autorizou o Daniel Volcaro entrar como um banqueiro relevante no sistema. E tem 2 diretores com tornozeleira eletrônica hoje. É evidente que teve omissão e conivência com o que aconteceu. Depois, quem tomou providência foi a nova direção do Banco Central, presidida pelo Gabriel Gallipo, que foi quem fez a intervenção e está administrando todo, e a conta cai para o sistema financeiro. Desses 52 bilhões do FGC, 18% é o Itaú que paga, 18% é o Bradesco, 15% é o Banco do Brasil, outros 15% é a Caixa Econômica Federal, e assim vai a escadinha. Então, é um sistema, e aí o Banco Central tem que liberar o depósito compulsório para amortecer esse impacto, o que vai contra toda a procura da política monetária de combate à inflação. Você está dando liquidez e está agravando a rolagem da dívida pública. Mas não foi só o Banco Master. As fintechs, como elas foram impulsionadas, sem controle e fiscalização, é outro instrumento de lavagem de dinheiro onde o crime se esconde. Aquelas contas balcões eram um grande instrumento de lavagem. É simples, você pega 2 pessoas que têm um CPF sem problema, e aí você cria uma conta balcão e atrás você tem o Fernandinho Beiramar, o Marcola, etc., depositando. Isso abaixo do radar do Banco Central. Você pode ver que todos esses crimes financeiros, porque hoje os hackers estão atacando caixa dos bancos, começam por uma fintech. Não. Terceiro, esses são 2 pontos. A CVM não pode continuar como está, nem o Banco Central. Tem que ter uma reestruturação. Primeiro, tem que pagar bem servidor público, tem que ter carreira, tem que ser valorizado. Eu proponho uma coisa simples. Pega a carreira do BNDES e põe no Banco Central e na CVM, eu quero ver se essas coisas acontecem. Não acontece. Você dá autonomia, você dá poder e tem que empoderar o Banco Central e a CVM. Porque o outro grande problema que vai aparecer são fundos.
O REAG é só a ponta do iceberg, porque não tem controle. E o sujeito bota no balanço do banco dele um fundo que ele diz quanto vale, que não vale absolutamente nada, e cria uma pirâmide, como é o caso, está ali o nosso especialista Pier Paulo em lavagem de dinheiro, conhece muito bem por dentro e vem escrevendo sobre isso. Então, eu acho que nós temos que encarar esse problema, o sistema financeiro tem que ajudar a resolver, por quê? Porque, em última instância, ele paga a conta. É só ver as provisões que estão sendo feitas e aonde vai cair essa conta do Banco Master. Eu quero pedir desculpas à plateia, porque eu acho que a fulanização ela é muito ruim. Ela é ruim porque faz com que a gente não tenha o melhor diagnóstico para as melhores soluções. Mas eu acho que o Esteves acabou achando um bom caminho, que é a recuperação dos aspectos de ordem institucional. Quanto nós entendermos que é preciso ter os mesmos rigores com o andar de baixo, esses mesmos rigores devem valer para o andar de cima. E a tendência é nós termos em família, às vezes, algo muito ruim que a gente prefere não discutir quando deveríamos enfrentá-los mais frontalmente. E vejo o papel agora do Poder Judiciário, o que tem, né, para nos ajudar a esse reencontro do Brasil com o Brasil, né, ministro? Eu acho que isso é uma mensagem que o próprio segmento e poder deve levar ao lado do Executivo e do Legislativo. Sem dúvida alguma, nós precisamos ter a capacidade de mobilizar a nossa energia na direção correta. Isso. Não adianta acelerar na direção errada. Então, eu acredito que, dentro do que eu falei na última pergunta, se cada um tiver o foco naquilo que é a sua competência, naquilo que é a sua atribuição, nós vamos fazer muito mais e muito melhor. É isso. Muito obrigado, aplausos para os três aqui, obrigado a paciência de todos.